Meus irmãos, é bom que a gente lembre da ordem dos eventos. Primeiro, Deus salva o povo do Egito com Moisés, através do braço forte do Senhor. Depois que Deus salvou o povo, aí ele deu a lei. Essa é a ordem. Primeiro Deus salva e depois dá a lei. Essa lei então foi dada com um propósito, não para salvar, porque ele já tinha salvo do Egito, mas foi dada, e esse capítulo todo aqui, que não vou falar hoje todo ele, mas esse capítulo todo fala do propósito da lei, por que Deus dá a seus filhos a lei. E é o que nós vamos aprender aqui, pelo menos em algumas coisas eu poderei falar. O papel da lei de Deus na vida do seu povo. Qual a importância da lei para nós? Já que ela não salva, para que ela é útil? Para que ela serve? Então vejamos, o papel da lei de Deus na vida do seu povo. Em primeiro lugar, a lei de Deus determina o comportamento dos servos de Deus. Observe aí no versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para quê? Para que os cumprisse na terra a que passais para possuir. Então, são leis que vão dar diretrizes de como eu devo me comportar na nova terra, ou na nova estrada que eu estou agora. Ele me tirou de lá, me chamou das trevas para a sua luz, e agora quer que nós andemos na luz. E como é andar na luz? Então os mandamentos de Deus têm essa finalidade, de dizer, este é o caminho, ande por ele. Então esses mandamentos que estão em toda a palavra de Deus, eles são muito abrangentes. Eles alcançam várias áreas da nossa vida, ou todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a lei de Deus alcança as nossas obrigações para com o Estado, nosso estado da Bahia, a nossa cidade de Salvador, o nosso país. O nosso país tem leis e Deus quer que o servo do Senhor tenha um comportamento que glorifique ao Senhor em Salvador, na Bahia e no Brasil, Então Deus aqui nos dá algumas obrigações. Diz assim, Deus quer que a gente faça isso. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Aí ele cita algumas autoridades. Quer seja ao rei, a gente podia dizer ao presidente, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, aí pode ser os seus ministros, pode ser a polícia, pode ser o prefeito, o vereador, o senador, enfim, toda pessoa que está investida de autoridade. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem fazeis emudecer a ignorância dos insensatos. Então o crente, até onde for possível, ele deve ser uma pessoa submissa às autoridades do Estado. Ele deve obedecer. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. As leis do Estado que contraria a lei de Deus, não devemos obedecer, pois somos governados pela lei divina, mas vamos sofrer as consequências por desobedecer o Estado. Eu obedeço o Estado até que ponto? Até o ponto em que a ordem que o Estado me dá não contraria a vontade de Deus. Vocês lembram que no tempo dos apóstolos, o Estado
Os judeus, os líderes judeus disseram aos apóstolos: nós estamos proibindo vocês de pregar o evangelho. Aí Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas isso não livrou eles de apanharem. Eles tomaram uma surra porque desobedeceram o Estado. Então, eu só tenho a autoridade do Senhor para desobedecer ao Estado quando o Estado me dá uma ordem que contraria a ordem divina. Mas, no geral, eu devo obedecer ao Estado. Segundo, a lei de Deus estabelece os princípios de formação da família e do comportamento dos membros da família que estão debaixo do senhorio. Qual é o meu papel como marido que Deus deseja? Qual é o papel sua, minha irmã, de esposa do lar? Qual é o papel do filho crente na família? Então Deus vai dizer normas. Por exemplo, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. E os maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. E os filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E os pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Cada membro da família, Deus tem um mandamento, tem uma ordem. Esse é o caminho que Deus quer que eu ande, que você ande dentro de casa. A lei de Deus dita nossa postura como empregado ou patrão. Então, na área trabalhista, se eu sou empregado, eu estou trabalhando para alguém, qual é o meu comportamento? O que é que Deus espera de mim? Servos, porque naquele tempo tinha pessoas que eram escravas, né? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Então, obedeça ao patrão. Não servindo apenas sobre vigilância. Não trabalhe só quando ele está vendo, não. Trabalhe também quando ele não está vendo. Visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então eu trabalho para esse patrão como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse vai ser um empregado exemplar segundo Deus. E se eu for patrão? E se eu tenho empregados? Como eu devo tratar meus empregados? Aí o Senhor diz: senhores, tratai os servos ou os empregados com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A lei do Senhor determina a nossa postura no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Eu tenho que ter um comportamento correto na igreja para abençoar a igreja. Como é que eu devo agir dentro da igreja? Diz: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, quando você vai ler na Bíblia, Deus vai dizer várias coisas para mim e para você, como a gente deve se comportar, como servos do Senhor, libertos do Senhor. A palavra de Deus ordena como devemos tratar o próximo amigo e o próximo inimigo. Como é que eu trato uma pessoa que fica jogando lixo no meu quintal? Como é que eu devo tratar uma pessoa que fica me xingando, que fica me maltratando? Aí o Senhor diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Aí ele corrige, dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que
vos amam, que recompensa tendes?